Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no módulo 14, esta é a parte 9 do arrebatamento. Nós colocamos que logo depois do arrebatamento, a primeira coisa que vamos fazer é encontrar Jesus nos ares, conversar um com os outros, será este o primeiro momento. Logo depois, nós vamos dirigir ao tribunal de Cristo. Quem vai estar no tribunal de Cristo? Ali vão estar os remidos, os justificados em Cristo Jesus, os que foram remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, os que nasceram de novo, os que estão protegidos pelo Senhor, que é o bom pastor de suas ovelhas, e edificados pelo Senhor. O apóstolo Paulo, falando acerca desse tribunal, ele diz: importa que todos nós recebamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Ainda que nós sejamos julgados pelo bem e pelo mal, não é o sentimento de culpa que vai nos assaltar nesse dia, porque a culpa em relação ao pecado foi toda resolvida na cruz do Calvário. Mas é a culpa de uma consciência que podia andar com Deus e deixou de fazer isso. E a partir do momento em que se rejeita esse andar com Deus, mesmo tendo nascido de novo, perde-se a oportunidade de implantar em si a natureza divina, também de moldar em si a imagem de Cristo por uma operação do Espírito Santo mediado pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, falando da nossa responsabilidade enquanto cristão, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Segundo 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo de número 10. Quando Paulo fala, segundo a graça de Deus, eu lancei o fundamento como um prudente construtor, quando nós somos conduzidos a Cristo, há uma palavra que o apóstolo Paulo, aos Romanos, no capítulo de número 10, ele diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Por que essa ênfase na palavra de Cristo? Porque em torno da palavra de Cristo está o Evangelho. O Evangelho é as boas novas de salvação. O Evangelho é uma contraposição à lei. A graça e a verdade vieram por Jesus, a lei veio por Moisés. O Evangelho, ele tem um entorno, o Cordeiro de Deus que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Então, Paulo, quando ele fala que ele lançou como prudente construtor, as igrejas que estavam sob a sua administração, os membros dessa igreja, eles eram instruídos pontualmente na palavra de Deus. O que é ser instruído pontualmente? Muita gente, hoje, ele pensa que conhece o Evangelho, mas na verdade o que ele conhece são diversos chavões que expressam verdades, mas que ele, se for chamado a explicar o chavão, ele não entende a verdade por detrás do chavão. Por exemplo, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse isso. Se você pergunta para um crente quem é Jesus, à luz dessa palavra, ele responde: ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se você pergunta por que ele é o Cordeiro? Para tirar o pecado do mundo. Quem é Jesus? Ele é o Cordeiro. Mas por que ele é o Cordeiro? Ele é o Cordeiro porque ele tinha que morrer por causa dos pecados para justificar os salvos. Então,
a maneira como ele explica, ele fica em torno desses dois termos. Jesus é o Cordeiro tira o pecado é tirado por causa de Jesus, que é o Cordeiro. Ele não consegue olhar para as Escrituras e encontrar a linha profética do Cordeiro até o momento em que ele morreu na cruz. E isso faz com que o fundamento seja muito tênue, muito fraco. A pessoa, ela tem pouca percepção, nesse caso, de que ela passou pelo processo de justificação e passou pelo processo de regeneração. Como resultado, mesmo tendo nascido de novo, ela acaba vivendo nesse mundo como se do mundo fosse. Por isso que Paulo fala dos mortos vivendo no meio dos que dormem, vivendo no meio dos mortos. Então, Paulo, ele tem o trabalho de olhar bem o fundamento da fé. Quando a gente lê, por exemplo, o livro aos Hebreus, no capítulo 5 e no capítulo 6, ele trata dessa questão quando ele diz no capítulo 5: pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Então, Paulo, ele chamava o cristão para aprender esses princípios elementares. No capítulo 6, ele trata disso quando ele diz: pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. E aí ele faz um rol desses princípios. Ele diz assim: a base do arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Em tese, Paulo está ensinando de Gênesis a Apocalipse, porque o Apocalipse, o último livro, é profético e ele fala desse juízo final. Quando Paulo esteve preso ali em Damasco e o rei pediu para ele contar o seu testemunho, a hora que ele chegou na parte do juízo, o rei mandou ele parar, porque começou a tremer diante do peso da palavra que Paulo estava transmitindo. Então Paulo, ele tinha esse cuidado de olhar para o fundamento e ter certeza que a pessoa estava no fundamento correto. E aí, quando você tem um fundamento, você edifica alguma coisa sobre esse fundamento, que é a ideia que foi passada nesse desenho. Essa parte de azul seria o fundamento. Você tem que edificar alguma coisa reta em cima do fundamento. Mas quanto mais alto se torna o edifício, maior pode ser a inclinação, como é o caso da Torre de Pisa. E quando você olha, você já está fora do fundamento da palavra de Deus. E é isso que será questionado no dia do tribunal de Cristo. Se estamos no fundamento ou se construímos algo fora do fundamento. Aquilo que é fora do fundamento não será contado. Aquilo que está dentro do fundamento será contado para galardão. E aí Paulo, ele diz assim em Efésios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, no primeiro caso, ele diz, olha, o fundamento, como prudente consultor, eu lancei o fundamento, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, aos Coríntios, ele diz que Jesus é o fundamento. Aos Efésios, ele diz que o fundamento, ele é as doutrinas dos apóstolos e dos profetas, e Jesus é que faz a junção de todas essas doutrinas. Então, quando nós estamos falando de fundamento, nós estamos falando de doutrina. A igreja, ela diz assim, olha, se congregarmos em amor, é suficiente. Só que quando lemos acerca da igreja primitiva, primeiro eles eram edificados na doutrina dos apóstolos e depois eles estavam em comunhão. Então, a verdadeira comunhão do povo de Deus, ela brota
a partir de que a doutrina ela é ensinada com a devida propriedade. Por isso, Paulo tem esse cuidado de verificar, será que estamos debaixo ou sentado no correto fundamento da doutrina da palavra de Deus? É muito importante fazermos esta verificação. Aí Paulo, em 1 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 12 e 13, ele vai falar o que pode ser edificado em cima desse fundamento. Que tipo de material a pessoa edifica em cima do fundamento? E ele diz, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Que dia é esse que vai se revelar essa obra? O dia do arrebatamento. Quando Elias subiu no arrebatamento, havia carros e cavalos de fogo junto com ele. Ele subiu num redemoinho. Quem sabe nesse processo em que nós seremos levados para encontrar com Jesus nos ares, nós passemos por alguma prova de fogo, algum túnel de fogo, vamos assim dizer, uma maneira de... nós vamos para cruzar isso com o nosso corpo glorificado, mas de alguma maneira esse fogo que vai nos consumir quando estivermos sendo arrebatados, no que Paulo está dizendo aqui, é que se alguém edificou madeira, feno e palha, ao passar pelo fogo, vai queimar, não vai passar. Então, seria mais ou menos como alguém ir para o céu depenado. Ele fosse um galo, ele tem penas sobre o seu corpo, mas ele chega lá e ele olha para si e não tem nenhuma pena, nada que cobre e que dá aquele brilho, aquela beleza especial ao seu corpo. Então, este é o que chega lá e o fogo demonstra quem ele é. Em 2 Reis 2,11, nós já citamos aqui, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou Elias de Eliseu e Elias subiu num redemoinho. Quem sabe nesse redemoinho a gente passa por algum túnel de fogo e que esse túnel possa provar a obra de todo aquele que é ressurreto. Aquilo que não pertence ao Senhor não consegue nem subir. Quando eu falo que não pertence, eu falo a obra, não nós. Os cristãos vão subir. Mas aquilo que ele está levando com ele, que não passar por essa prova de fogo, ele não tem o que apresentar diante do Senhor, vai chegar lá de mãos vazias. Então, quais são as possibilidades de edificar? Paulo fala ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Aí ele diz assim, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, que dia? O dia do arrebatamento, o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, há uma probabilidade de que o arrebatamento se faça mediante um fluxo de energia de fogo, como um túnel de fogo, e nós vamos passar nesse túnel com o corpo glorificado, mas aquilo que é obra nossa, que não pertence à natureza desse fogo, ela não suportará essa passagem. E aí ele diz assim, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca para nós que nós temos duas maneiras de caminharmos nesse mundo. Em Gálatas ele fala sobre isso. Ou andamos de acordo com a carne, ou andamos em espírito. Agora note uma coisa.
quando você tem uma luta dentro de você, entre a carne e o espírito, porque a carne batalha contra o espírito e o espírito batalha contra a carne, o resultado dessa luta é o que a gente pode chamar de empate técnico. Nem o espírito ganha e nem a carne ganha. Aí você diz assim, César, se o espírito é o todo-poderoso, por que na luta entre a carne e o espírito ele não ganha? Ele também não perde. A luta fica empatada. Por que ele não ganha? Porque para o espírito operar em nós, depende da nossa boa vontade. Ou depende de colocarmos a nossa vontade a favor da obra do espírito. Este é o drama do que anda com Deus. Porque aquele que anda com Deus, ele anda em estado consciente, porque ele resolveu, decidiu que o caminhar dele será em conformidade com o Deus que está mostrando o caminho para ele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, para que nós possamos ter uma obra aceita, nós temos que aprender, como diz Moisés no Monte Santo, aprender a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Ou seja, a vida cristã, ela precisa ser uma vida intencionada. Caso contrário, nós não teremos o que apresentar diante de Deus para sermos galardoados por Deus. Se você observar em Hebreus capítulo 11, dito assim, é necessário que aquele que creia em Deus, aquele que invoca a Deus, vamos ler o texto para falarmos dele com a devida propriedade, Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, vamos entender essa palavra. Para o justo viverá por fé. Se ele recuar, o Senhor não se agrada dele. Se ele andar por fé, ele tem que crer que Deus existe. Mas aí você pode dizer, eu creio que Deus existe. Aí a resposta da palavra de Deus é, mas até os demônios creem. E isso não faz diferença na vida deles. É preciso crer que Deus existe e é preciso crer que Deus dá o galardão àqueles que o buscam, que é o que está escrito ali em Hebreus. Se você busca Deus, você tem que ter a fé de que ele vai interagir no seu dia a dia. Essa é a lógica. Quer dizer, se eu estiver fazendo qualquer coisa, eu dou um passo, aguardo Deus dar o passo dele e dou o passo logo depois dele. Então, há um agir de Deus e uma fé que torna esse agir perceptível. Então, quem crê em Deus tem que crer que Deus é um interveniente nos negócios humanos. Me permita dar um exemplo. O livro de Provérbios, ele diz assim, Deus inclina o coração do rei para o lado que ele quer. O rei, no Antigo Testamento, é o governante nosso, o presidente, o governador, o prefeito. Este é o equivalente ao rei. Ele cuida dos negócios do Estado. Ok. Eu sou secretário de um prefeito. E aí eu chego diante dele e vou dizer para ele o seguinte. Determinada obra pública não deve ser feita porque não temos recurso suficiente para tocar esta obra. O prefeito pode chegar para mim e dizer assim, olha, eu vou fazer essa obra de qualquer maneira. Quer dizer, vou fazer a obra, ele quer fazer a obra, não tendo o orçamento necessário para executá-la até o final. Ok. O que Deus diz? O coração do rei se inclina para o lado que Deus quer. Ok. Qual é então a minha posição? Eu olho para o prefeito e olho para a resposta dele. Ele disse, eu vou fazer a obra quando eu disse para ele não faça a obra.
Então ele me contrariou. Aí vem a questão. Se a palavra do prefeito é a palavra de Deus, o não do prefeito é o não de Deus, eu não mudo o não dele. Se o sim do prefeito é o sim de Deus, eu não mudo o sim dele. Então, se ele diz que ele vai fazer a obra, ele vai fazer a obra e eu não consigo mudar a decisão dele. Mas lá na frente, ele volta e desiste de fazer a obra. O que a Bíblia diz? Deus inclina o coração do rei para o lado que ele quer. Então, quando eu vou conversar com o prefeito, na verdade, eu estou conversando com Deus, ou pela boca do prefeito. Senhor, se ele falar sim, o Senhor está confirmando sim. Se ele falar não, o Senhor está confirmando não. Porque a inclinação do prefeito depende de ti, e é para ti que eu estou olhando. Então, eu não me preocupo qual é a resposta do prefeito, porque qualquer que seja esta resposta, eu estou atento a como Deus vai confirmar na boca do prefeito a resposta pelo sim e pelo não. Mas e se ele falar sim e fazer me contrariando? Então, a partir dali, eu vou administrar o dano. Eu vou fazer planos de contingenciamento para que aquele dano não se agrave. Então, eu mudo a minha conduta. Por quê? Porque o que nós temos que entender é que Deus respeita a autoridade humana e age em conformidade com ela. Então, nós temos que verificar se a inclinação da autoridade humana procede de Deus. Alguém pode dizer assim: César, mas e quando nós temos um rei que é um ditador déspota? Bom, aí tem uma questão. Se você olhar para o império da Assíria, ele tem um comportamento mais grave do que esse ditador que você está colocando. Ele era mais duro do que o ditador. Mas Deus usou o império Assíria para tratar com o seu povo. E depois usou o império babilônico para tratar com a Síria. Ou seja, o fato de Deus usar um homem, ainda que ele seja déspota, para tratar com o seu povo, não significa que Deus não vai tratar com essa pessoa num segundo instante. Então, o que queremos ressaltar é: nós temos que estar atento ao que Deus está fazendo no meio dos homens, para que nós possamos nos conduzir de acordo com a palavra de Deus. Por isso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se fizermos isto, aquilo que estamos edificando é contado para galardão. E se queimar? Olha só 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, lembra que lá cada um no tribunal de Cristo será julgado pelo bem que fez e pelo mal que fez? Aí vem aqui: se a obra de alguém queimar, ele sofre dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como quem através do fogo. A lógica aqui é a seguinte: esse indivíduo, a salvação é pela justificação, é pela obra de Cristo na cruz. Mas ele vai passar uma eternidade envergonhada, porque tendo sido salvo, tendo nascido de novo, tendo entrado no reino, tendo tido a oportunidade de edificar algo baseado na palavra de Deus, ele abriu mão disso. E quando chega nesta hora, ele se envergonha, porque ele não tem o que apresentar. O apóstolo Pedro, tratando do mesmo tema, ele diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho? Lembra que nós falamos dos 4 caminhos? O primeiro caminho da parábola de Mateus capítulo 13, ignorância, o maligno vem e rouba a palavra do coração. O segundo caminho, emocional, a angústia e a perseguição tira a pessoa do caminho de Deus. O terceiro caminho, racionalização, o indivíduo, por causa dos cuidados da vida e da fascinação da riqueza,
ele se afasta do caminho de Deus. Estes são aqueles que não obedecem ao Evangelho. Eles não compreenderam a verdade. Eles tinham a lâmpada, mas não tinham azeite. Eles conheceram Cristo, mas não entregaram as suas vidas para o Senhor para entrar no reino de Deus. Esses são o joio. Ora, o trigo não. O trigo passa pelo novo nascimento. O trigo, ele adquire uma natureza espiritual. Ele recebe um novo espírito. O Espírito de Deus habita com o espírito dele. Os dois estão unidos em um mesmo espírito. Então ele tem todo o potencial de implementar nele, no seu cotidiano, nas suas atitudes, no seu falar, no seu modo de pensar, no seu andar, a natureza divina. Mas ele abre mão disso. E aí vem, o Senhor começa o juízo na casa de Deus. O que significa começar o juízo na casa de Deus? Entenda. Lembra quando Pedro, os discípulos, estavam no barco e Jesus estava dentro do barco e o barco estava sendo levado pelas ondas, parecia que ia afundar, chovendo, forte, trovão, relâmpago. Eles com medo acordaram Jesus desesperados porque achavam que o barco ia naufragar. Jesus levanta e olha para eles e diz: homens de pouca fé, por que vocês estão com medo? Ele levanta e acalma o mar. Ali foi um evento, uma tribulação, uma dificuldade. Nós passamos todos os dias por eventos similares a este. Um evento no trabalho, um evento no meio da família, um evento na rua, um acidente de carro, uma enfermidade que acomete. São experiências existenciais. Se nós olharmos para essas experiências, elas têm um começo, um meio e um fim. Por exemplo, se uma pessoa trabalha numa empresa, ele trabalha num determinado cargo pelo tempo em que ele é concedido naquele cargo. Ele pode ser despedido ou ele pode mudar de cargo, subir de cargo. Quando ele é despedido, aquela experiência acabou, terminou, se completou. Se ele vai para outro cargo, aquela primeira experiência acabou, se completou. Essa experiência, lembra que Deus fez os céus e a terra em 6 dias e descansou no 7º? Quando você muda o estágio da sua experiência, aquele bloco é levado para análise do galardão. Então, tudo que a gente faz tem um começo, um meio e um fim. Algumas coisas demoram anos. Um exemplo, o caso de Isaac. Isaac, ele tinha uma esposa, Rebeca. Rebeca era estéril. Ele teve que orar 20 anos para que ela pudesse dar à luz. E ela deu à luz e gerou Esaú e Jacó. Então, o período de tribulação de Isaac em relação à gravidez da sua esposa perdurou por 20 anos. O que a gente percebe é que todo ser humano ele tem uma luta que leva anos para se resolver, é uma luta é uma corrida de longa distância, mas ele tem pequenas lutas ao longo dessa grande luta. E essas pequenas lutas, quando reconhecidas e vencidas mediante a palavra de Deus, habilita esse indivíduo a ganhar essa grande luta. Mas se a pessoa ela não consegue perceber que as pequenas experiências vão se formando em blocos, e esses blocos devem ser trabalhados à luz da palavra de Deus, seja para a vitória, ou seja para o livramento, a pessoa vai ter a sua obra julgada e queimada. E esses eventos são os eventos que caracterizam o que Pedro está dizendo, o juízo que começa pela casa de Deus. Por quê? Em tese, se nós fomos salvos, igualzinho Israel saiu do Egito, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, o Mar Vermelho se abriu e a gente cruza o Mar Vermelho, qual é a dificuldade de entrar em Canaã? Nenhuma. Mas aquele povo, apesar de que em 15, 20 dias poderiam chegar na terra prometida, eles levaram 2 anos para chegar no Sinai e mais 30 anos, 38 anos para chegar na terra prometida, e cada experiência que eles passavam,
alguma delas, ou quase a maioria delas, eles se desesperavam ao ponto de Deus deixar aquela geração morrer no deserto por causa da sua incredulidade. Estes não vão levar nada. Se passar pelo fogo, não sobra nada. Eles vão ser salvos pela graça mediante a fé. Para que, uma vez confirmada a vossa fé, e aí vem a prova do fogo, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada pelo fogo, redunda em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Então vamos ver agora a santificação. Então nós vimos que para irmos ao tribunal, nós vamos passar por uma prova de fogo. Essa prova de fogo é no ato do arrebatamento. A ressurreição e arrebatamento vai se dar no meio desse fluxo de fogo. E a obra de cada um vai ser analisada. E aí vem a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, o versículo 5 e 6. E estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a que ame e açoita a todo filho que recebe. Então entenda, quando nós passamos por uma prova, um evento, e eu citei como evento o caso dos discípulos dentro do mar, quando o barco parecia que ia naufragar e eles acordaram Jesus desesperado, aquele evento eles perderam. Aquele evento não foi contado, porque Jesus repreendeu eles e levantou a mão e acalmou o mar. Então eles não passaram naquela prova, eles foram reprovados. Não desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige. Quer dizer, os discípulos, ao mesmo tempo que eles estavam sendo reprovados pelo Senhor, o Senhor estava dando a chave para eles vencerem qualquer situação similar àquela. Jesus agora, ele fica na terra e manda os discípulos cruzar o mar. E aí, à meia-noite, ele vai andando sobre as águas. Novamente, a mesma circunstância. O mar revolto, o barco sendo chacoalhado de um lado para o outro, mas aí um dos evangelistas diz que Jesus ia como que passando adiante deles. Quer dizer, Jesus dessa vez não precisou entrar dentro do barco, porque eles não estavam com medo. Se o Senhor tinha dito que eles iriam atravessar o mar, eles ficaram remando. Estava difícil? Estava. O barco balançava bastante? Balançava. Parecia que ia naufragar? Parecia. Mas eles não tiveram medo dessa nova experiência. Ou seja, a experiência passada, eles foram reprovados. Nessa experiência, eles se mostraram habilitados. Do que eles ficaram com medo? De Jesus andando sobre as águas. Porque isso eles nunca tinham visto, um homem andar sobre as águas. Mas Jesus não repreende, pelo contrário, chama Pedro. E Pedro também anda sobre as águas. Mas quando ele olha para a circunstância, ele afunda. O Senhor vai lá e o salva. Quer dizer, naquela situação de Pedro, naquela passagem ele foi derrotado. Ele afundou. O Senhor teve que retirar. Ele foi reprovado. Lá na frente, quando o Senhor diz, você me ama, Pedro? Eu te amo. Ali ele vai ser aprovado e chamado para o ministério. E aí, Hebreus capítulo 12, o versículo 7 e 8 diz, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardo e não filhos. Quem são os bastardos? Este grupo dos ignorantes, dos emocionais, dos racionais, que não entraram no reino de Deus, em que pese o fato de estar cultuando na mesma igreja que o trigo. Esses são os joios, o joio, estão cultuando na mesma igreja onde há o trigo. Mas eles não conseguem aceitar a disciplina do Senhor. Por quê?
Porque eles não têm o Espírito de Deus, eles não nasceram de novo, eles não entraram no reino de Deus. Então a tendência deles é a de desobediência. E eles não se tornam participantes da natureza divina. Hebreus 12, 10. Pois eles nos corrigiam, falando dos pais, por um pouco de tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de quê? De sermos participantes da sua santidade. E aqui eu abro um parênteses. Eu era secretário municipal de planejamento na cidade de Dourados. Eu fiquei como secretário por 3 anos. Faltava 3 meses para terminar aquela administração. Eu sabia que na administração seguinte eu não permaneceria naquele cargo. Então eu ficaria desempregado. E eu não sabia como seria o meu futuro. Então, 3 meses antes de terminar aquele espaço temporal, aquele governo, eu falei: Deus, o que será do meu futuro? E aí eu abri a Bíblia ao acaso e caiu em Isaías. Quando eu abri a Bíblia ao acaso, o texto caiu em Isaías 41, o versículo 15. Eu pus o dedo e li. Diz assim: eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Quando eu li esse verso, eu orei, falei com Deus da seguinte maneira: Senhor, o Senhor está dizendo aqui que fará de mim um trilho novo. Um trilho cortante, novo e armado de lâminas duplas. E aí eu disse: eu acho que eu não tenho como ser mais novo do que já sou. Eu já nasci de novo, sou uma nova criatura. Todos os meus traumas emocionais estão curados. Eu não lembro de nenhum trauma. Eu estou vivendo em paz. Então eu não sei como o Senhor pode dizer para mim que o Senhor fará de mim algo novo. Mas se a tua palavra está dizendo, quem sou eu para questionar? E assim terminei a minha conversa com Deus. Chegou outubro, novembro, dezembro, terminou a administração, eu deixei de ser secretário. Chegou janeiro, fevereiro. No mês de fevereiro estou eu andando na rua e me veio na mente uma pergunta: aonde você esteve sentado nos últimos 3 anos? Eu disse: naquela sala, naquela mesa, naquela cadeira. E aí veio a segunda pergunta: quem esteve sentado antes de você naquele lugar? Eu pensei comigo: aquela sala é a sala do secretário de planejamento. Se eu for até a procuradoria do município, eu pego o nome de todos os secretários de planejamento que já houve até a fundação do município e eu teria a lista de todos os nomes das pessoas que sentaram naquele lugar. Só que aí eu me lembrei. Isso foi no ano de 1997. No ano de 1967, o meu pai sentou naquela cadeira. E aí eu não queria ouvir a pergunta seguinte. E veio a pergunta seguinte: você quer ser a imagem e semelhança, a minha imagem, conforme a minha semelhança, ou a imagem e semelhança do teu pai? Eu tinha 38 anos de idade, 36 anos de idade, quando me veio esta pergunta. E aí eu olhei para trás e percebi que toda a minha vida, até chegar aos 36 anos de idade, tinha sido construída do tipo assim: se meu pai estivesse no meu lugar, o que ele faria? Sendo meu pai um bom homem, honesto, inteligente, sabia fazer as coisas, então eu queria ser como ele. E aí eu percebi que eu perdi 36 anos de vida. Eu não tinha construído nada na imagem de Deus, muito menos nem na minha, mas tudo na imagem do meu pai. E aí eu respondi a Deus: Senhor, eu não quero ser a imagem do meu pai, eu quero ser a tua imagem conforme a tua semelhança. E naquele momento
eu não percebi, eu só fui descobrir 5 anos depois. Eu passei por uma mudança de personalidade da água para o vinho. 5 anos depois, eu me tornei eu vim a ser secretário de planejamento em uma outra cidade, Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso, e eu percebi que a minha atitude nessa nova administração era absolutamente diferente da anterior. Na anterior, eu não tinha coragem de me reportar ao prefeito. Eu me reportava ao secretário de Finanças para ele se reportar ao prefeito, porque eu me sentia complexado. Em Campo Novo do Parecis, eu reportava diretamente ao prefeito. E eu sustentava as minhas posições diante do prefeito. Uma mudança da água para o vinho. Isso é disciplina do Senhor. Por isso que Hebreus 12:11 diz: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Aí eu aprendi uma coisa. Se Deus disse que eu não era o meu pai, eu seria a imagem de Deus? Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu ao coração, o que Deus tem preparado. O que eu não sabia, o que Deus tem preparado. Mas o que eu sabia? Que eu não seria mais igual ao meu pai. Se eu não sou igual ao meu pai, o oposto daquilo seria aquilo que Deus haveria de me tornar. Esse é o fruto da justiça. E aí nós temos um caso, porque o apóstolo Paulo falou que se a obra de alguém queimar, ele será salvo como que pelo fogo. E aí ele cita um caso em 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Se houve entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, o filho com a madrasta. E aí Paulo toma uma decisão. Verso 2. Contudo, ele examina a situação da igreja e diz: contudo andais vós ensoberbecido, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado de vosso meio quem tamanho ultraje praticou. E aí ele sentencia: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, seja ele, em nome de Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, e aí ele dá uma vírgula, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo, no dia do arrebatamento. O que Paulo está dizendo é que esse cara que estava adulterando com a sua madrasta, em que pese o fato dessa situação aberrante, ele era nascido de novo. E porque ele era nascido de novo, ele seria salvo como pelo fogo, mas a disciplina dele seria terrível. Ele foi cair na mão de Satanás, e o que Satanás fez foi a destruição do seu corpo. Quem sabe passou por um câncer, alguma coisa desse tipo, se formos pegar ao pé da letra. O fato é que Satanás teve a autonomia de destruir o seu corpo, e aí a gente lembra a história de Jó. Se bem que Jó não estava naquela situação por causa de um pecado, mas por causa do seu medo. O fato é que Deus disciplina a sua igreja em vida. Esse rapaz, ele praticou o ato, não se arrependeu. A igreja não queria tomar providência. Resultado, Paulo exclui ele do convívio da igreja, e Deus se encarrega de, na circunstância da vida dessa pessoa, ela receber a devida disciplina de Deus. Aí qual é o resultado? Se a obra de alguém se queimar, que é o caso dele, a carne dele foi destruída, ele sofrerá dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como quem está cruzando pelo fogo. Por isso que a base do arrebatamento é o novo nascimento, ter entrado no reino de Deus. Por isso, ele vai para o tribunal de Cristo. E o que ele recebe no tribunal de Cristo? Coroa incorruptível, vitória sobre a velha natureza. Todo atleta em tudo se domina,
Aquele, porém, aqueles, o atleta, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Portanto, há uma coroa para todo aquele que subjuga a sua carne. Coroa da vida, vitória sobre provação. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nesse caso, lembra que os discípulos, no primeiro instante, acordaram Jesus e perderam a prova? No segundo instante, eles continuaram remando. A ideia aqui é a seguinte: se nós entrarmos em prova, só podemos sair dela pela palavra de Deus. Se nós acharmos qualquer recurso para sair dela que não seja a palavra de Deus, essa prova deixa de ser contada, a vitória sobre a provação não vem e nós não recebemos a coroa da vida. A outra coroa é a coroa da alegria, o ganhador de almas. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou a coroa em quem exultamos? Na presença de nosso Senhor Jesus em sua vida, não sois vós? Então todo aquele que ganha uma alma, quer ganhe para Cristo, tirando ele das trevas para a luz, quer ganhe ele para ele caminhar andando com Deus, este tem a alegria por ser um ganhador de alma. A coroa da glória, ou para dada àqueles que pastoreiam o rebanho de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Quer dizer, se nós não administrarmos a obra de Deus, não pastorearmos a obra de Deus, nos desígnios humanos, mas segundo o poder que Deus dá, receberemos a coroa da glória. Agora, se não fizermos espontaneamente, se fizermos por sorte da ganância, se fizermos dominando as pessoas, se fizermos sem nos tornar um modelo para elas, nós não receberemos a coroa da glória. A coroa da justiça. Já agora, a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto ama a vinda de Jesus. Essa coroa da justiça é por amar a vinda de Jesus. João explica, ele diz que quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Então ele anda com Deus. Então essa coroa da justiça é dada àqueles que andam com Deus. E aí, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voltando às 7 parábolas do Apocalipse. Parábolas não, bem-aventuranças do Apocalipse. As bem-aventuranças é dada àqueles que leem e ouvem a palavra de Deus, esse é bem-aventurado. Aqueles que morrem no Senhor, morrem perseguidos por causa da palavra de Deus. Aqueles que vigiam e guardam suas vestes, mantêm a sua santidade. Aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, aqueles que amam o noivo, o Espírito e a noiva diz, vem. Aqueles que têm parte na primeira ressurreição, ou seja, que morreram em Cristo, ou que andaram em Cristo, ou que na grande tribulação morreram em Cristo, fazem parte da primeira ressurreição. Os que guardam as palavras da profecia desse livro, e os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, tudo isso aqui é para nos habilitarmos a estarmos de pé para recebermos galardões diante do Senhor. E aqui eu estou terminando esta live. Eu faço a oração de Paulo, a minha oração. Romanos capítulo 15, o versículo 30 a 33. Rogo-vos, irmãos,
por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes, e que este meu ministério seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até vós com alegria, e possa entre vós recobrar as forças. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Amanhã estaremos com uma temática nova no Apocalipse, às 20 horas em ponto, se o Senhor assim nos permitir. Eu convido você a estar comigo. Venha fazer parte da minha comunidade aqui no Instagram, ali no YouTube, porque você fazendo assim vai tornar essa conta relevante e vai me ajudar a levar essa palavra mais longe. Eu preciso da sua ajuda. Eu também peço a sua ajuda para que você envie nesse aviãozinho esse vídeo para os seus amigos. Me ajude a despertar o povo de Deus nessa última hora, para que ele se levante de entre os mortos, porque uma vez que eles se coloquem de pé, o próprio Cristo os esclarecerá. Que o Senhor seja louvado e que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus.